bem-vindos a mais um Conexão Sutil. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante no que tange a expansão de consciência, que é a projeção. Com isso, o nosso objetivo é entender como que o nosso nível de consciência pode ser expandido por meio das nossas relações uns com os outros. O que é a projeção? A projeção, provavelmente você já deve ter ouvido falar, ela é um fenômeno que ocorre a todos nós, em maior ou menor grau, que é quando nós projetamos nos outros os nossos conteúdos inconscientes. Simplificando, é quando você enxerga nos outros os seus próprios defeitos ou qualidades que você não consegue reconhecer em si mesmo. Isso implica que, na maioria das vezes, nós estamos vendo nos outros aquilo que existe dentro de nós. E o objetivo da projeção é justamente esse, que nós ajudemos uns aos outros a reconhecer e iluminar as nossas próprias sombras. O problema é que quando uma pessoa não tem um nível de consciência muito elevado, ela tende a não reconhecer as suas próprias projeções. Então, isso acontece quando você, por exemplo, pega ranço de alguma pessoa porque ela tem uma característica que te desagrada muito, que faz você ficar reativo, que te incomoda. A pessoa em questão, ela está servindo como um espelho para você reconhecer aquilo dentro de você. Porque nem todo mundo vai ter a mesma percepção de uma pessoa. Então, talvez essa pessoa que você não gosta, para outros, ela vai ser agradável, ela vai ser ok. Ela não vai incomodar outras pessoas da mesma forma que ela incomoda você. Mas como em você ela espelha um defeito seu que você reprime, isso te causa muito incômodo. Quando a gente está em níveis de consciência mais baixos, nós fazemos projeções o tempo inteiro de forma completamente inconsciente. O resultado disso é que a pessoa não consegue enxergar os outros como eles são, porque está o tempo inteiro se projetando. Nessa situação, uma pessoa ela arruma encrenca com todo mundo. Ela faz fofoca, ela fala mal de todo mundo tem um defeito, ela sente inveja e tem vários outros problemas relacionais, porque ela é cheia de problemas internos mal resolvidos que ela não quer olhar, que ela não quer reconhecer, e aí então o universo cerca ela de espelhos, digamos assim, que são as outras pessoas, para ver se ajuda a pessoa a se enxergar e a curar os seus problemas. Mas se a pessoa não tem um salto de consciência, se ela não busca essa expansão, se ela não busca o autoconhecimento, ela raramente vai conseguir assumir as suas projeções. Então ela continua ali sofrendo e achando que o problema são os outros eternamente. Como então que a projeção ela pode nos ajudar a expandir o nosso nível de autoconhecimento e, consequentemente, a nossa consciência? Quando nós aceitamos que ela existe e passamos a reconhecer elas conscientemente no nosso dia a dia. Então, toda vez que uma pessoa te irrita ou te causa um desgosto ou qualquer coisa negativa, você, ao invés de atribuir a responsabilidade 100% para outra pessoa, você se pergunta: o que esse espelho está tentando me mostrar? No começo, pode ser bem difícil reconhecer, porque em geral a gente se nega. Mas quando nós reconhecemos uma sombra, ela se desfaz. Toda vez que você reconhece uma sombra, ela desaparece. E aí, automaticamente, você para de se incomodar com aquele comportamento no outro. Ou então, magicamente, todas as pessoas que exibem aquele comportamento, elas são afastadas da sua vida. Elas somem do seu convívio. Ou então, elas acabam mudando o comportamento delas mesmo. E isso acontece de verdade. Porque nós só somos reativos e nos incomodamos com os defeitos dos outros quando eles estão mostrando coisas que nós precisamos curar dentro de nós. Uma vez que nós curamos essas coisas, elas deixam de ser relevantes e aqueles espelhos, eles já não são mais necessários. Então, todas as circunstâncias à nossa volta, elas têm algo para nos ensinar. Todas as pessoas à nossa volta, elas têm algo para nos mostrar. E conforme nós avançamos nesse processo de identificar as nossas projeções e reconhecer as nossas próprias sombras, nós vamos curando elas. A nossa consciência expande e a maioria dos nossos problemas relacionais vão sendo resolvidos. Quanto mais você evolui nisso, menos a projeção se torna necessária.
Então à medida que você vai expandindo a sua consciência, integrando as suas sombras, você vai parando de projetar. E aí você para de viver num mundo cheio de projeções e aí você realmente começa a enxergar as pessoas como elas de fato são. E como que você sabe que você está enxergando uma pessoa como ela é e não fazendo uma projeção? Quando você não se incomoda com o comportamento dela. Quando você olha para ela, compreendendo por que ela faz as escolhas que ela faz e tem os comportamentos que tem. E você não julga aquilo como bom ou ruim de uma forma emocional, com reatividade. Você é neutro. Mesmo que você pense que a pessoa tem um comportamento destrutivo ou imoral, você não sente necessidade de ficar julgando ou sentindo ranço daquilo. Você entende que a pessoa tem livre-arbítrio, que ela está fazendo o melhor que ela pode, levando em consideração o nível de consciência em que ela se encontra. Um pré-requisito básico para qualquer pessoa que atende, por exemplo, como mentor, coach ou terapeuta, é que essa pessoa precisa ter um nível de consciência elevado para que ela não faça tantas projeções. Porque quando você atende uma pessoa, ela abre uma questão e uma dor dela que precisa ser resolvida. E você precisa enxergar ela como ela é, e não com base nas suas projeções. Não com base em quem você é. Porque o objetivo ali é resolver o problema dela. Quando uma pessoa ainda tem um nível de consciência baixo, ela vai ser uma péssima conselheira. Porque os conselhos que ela dá só servem para ela mesma. Porque ela só enxerga ela mesma quando se relaciona com os outros. Eu já passei por situações, e talvez vocês também já tenham passado, de pessoas que vêm dar um conselho sem a gente nem pedir. E eu vi que a pessoa estava dando um conselho para ela mesma. Ela estava ali falando como que eu deveria fazer, mas o que ela estava falando, na verdade, era o que ela gostaria de fazer com a vida dela. Algo que não tinha nada a ver comigo. E, inclusive, em umas aulas da minha formação de coach, eu assisti uma aula ao vivo, onde uma participante abriu uma questão de um trauma dela, que vinha de um relacionamento com a mãe. E aí ela tinha várias travas que sabotavam o processo de emagrecimento. Então, o professor, com a permissão dela, abriu para que os outros alunos tentassem ajudar ela com os conhecimentos deles, né? E quem se sentisse à vontade podia opinar ali, podia dar um aconselhamento, uma direção. Só que o que aconteceu é que muitos dos que tentaram deram uma visão cheia de projeção no caso dela. Eles deram conselhos de coisas que funcionaram para eles, né? Coisas que representavam eles, não elas. Então, eles não estavam com a consciência tão expandida para reconhecer o problema dela, para ver a situação dela sem um viés de projeção. Então, no mentor, né, ele mostrou isso, ele falou para as pessoas, né, onde elas tinham cometido esse erro, e aí depois ele conduziu o resto da sessão, e como ele já tinha um nível de consciência muito mais elevado e anos de prática, ele soube reconhecer os padrões de crença dela e conduzir um trabalho de forma realmente eficiente. Então, além de expandir a nossa consciência quando a gente vence as projeções, nós conseguimos ver os outros como eles realmente são. E aí, com isso, a gente consegue ajudar eles de uma forma mais eficiente. A gente consegue sentir compaixão pelo sofrimento dos outros. E isso é extremamente importante quando você pensa em ajudar os outros, né? Porque muitas vezes você dá conselhos que servem só para você e não para os outros. A ideia do nosso podcast de hoje era mostrar a questão da projeção, para que você aprenda a identificar as suas projeções e com isso você passe a acolher as suas sombras e expandir a sua consciência, para que você precise cada vez menos de projeções e comece a enxergar as pessoas como elas realmente são, porque isso vai transformar todos os seus relacionamentos. Você não vai mais ter conflitos de relacionamentos com ninguém se você passar a ver essas projeções conscientemente e a acolher as suas sombras. Nosso podcast de hoje fica por aqui. No próximo, nós vamos continuar falando sobre projeção, mas no sentido das nossas emoções, para entender como as nossas reações emocionais às circunstâncias externas são apenas sintomas de problemas internos. Para finalizar hoje, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou deixar um koan para vocês refletirem durante a semana. Um koan, para quem não sabe, é um enigma. Ele é muito utilizado no budismo Zen.
E ele é um enigma que, para ser entendido, você precisa transcender a lógica e a razão. É um enigma que você compreende com a sua consciência. E como eu falei, a consciência ela não tem a ver com lógica e nem com razão. Por isso, os koans nos ajudam a alcançar níveis mais elevados de consciência. Então, reflitam e meditem em cima deste koan. O mundo que você percebe não existe.